Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mais vias não renovados e botar ouvintes Rádio Sinchanoko especial, ouvintes esse grande programa que chama Espaço Grande Entrevista aos não tem de volta no comentador permanente que chama Dr. Luís Petit. E não muito obrigado para essa volta na essa edição também não na agradeço também no comentador também que nós temos ali Dr. Sana Kanté, mas mesmo nós está na edição de hoje é o dia 30 de agosto de 2020 e eu vou estar acompanhando na frequência 96.7 FM, mas também na rede social através da página da Rádio Sinchanoko e na Facebook, mas também na YouTube e tudo que eles querem colaboração com a direção do Estúdio Central que está ficando na Cabo Leste de Guiné-Bissau, mas bias não está renovando mantenha para tudo que eles quiserem ligar conosco, mas antes não começar, doutor, boa tarde. Muito boa tarde, Omar Darame. Doutor, manga de tempo nunca tem no programa que chama Grande Entrevista e qualquer primeiras mensagens que tem no público ouvinte. Muito boa tarde mais uma vez, Omar Darame. Minhas primeiras palavras e de saudação a todo o rádio ouvintes, a todo o povo guineense, tanto na Guiné-Bissau como na diáspora, não é? Para depois de longo período de paragem que tem a ver com mangas de situações que têm acontecido no mundo inteiro, particularmente a situação de Covid, que não te diz a tudo guineenses e não só, a todo o povo do mundo, para não conseguir fazer frente a essa doença que tem assolado o mundo, que tem dificultado o mundo no aspecto não só social, mas no aspecto econômico, para Deus ajudar a não ultrapassá-lo e, entretanto, para não ganhar rumo para continuar a luta para o desenvolvimento do nosso país particularmente. Doutor, muito obrigado por essa volta na edição de hoje. Doutor, hoje nós temos alguns assuntos econômicos para analisar. E o primeiro assunto econômico para notícia ali, não para analisar a questão com ordem de detenção do ministro de Transporte guinense que chama Jorge Mandinga, que é ordenado através de um despacho assinado para o juiz Alberto Leão e Carlos, que ordena segunda-feira 24 de agosto detenção imediata do ministro de Transporte e Telecomunicações Jorge Mandinga, alegado de que manda libertar um navio de uma empresa que está em uma empresa e depois de espaço sair e que é cumprido por parte de polícias de ordem pública e tem junta à volta desse espaço, de que ao longo de semana tem declarações por parte do Presidente da República sobre esse assunto e também aonde o governo e através de um comunicado considera aquela ordem de juiz ilegal e também magistrados, a Associação de Magistrados condena essa falta de colaboração por parte de autoridades de Guiné-Bissau por parte não cumprimento de ordem de um juiz. Doutor, perante isso, não está perante aqui enquanto juiz ordena a detenção de ministro de Transporte e Telecomunicações, Jorge Mandinga, para alegado um despacho de que tem um despacho por parte de juiz, que manda prende um barco e depois tem um despacho de libertação de barco por parte do ministro de tutela e com esse junta que tem falta de não cumprimento de detenção, isso é também comunicado do governo, de considerar como essa uma perseguição para descredibilizar a imagem de governo. Doutor, qualquer análise que não pode ter, análise jurídico e político relativamente a essa ordem de detenção? Muito obrigado para a questão muito pertinente, porque é questão de atualidade e tem a ver com questões ligadas a estruturas de poder e, a hora que não fala estrutura de poder, mas para não situar perfeitamente, para poder esclarecer, estruturas de poder
poder executivo com a estrutura de poder judicial na Guiné. A Constituição lamenta bastante, lamenta profundamente o tratamento de poderes, ou particularmente de poder executivo. Vamos falar mais concretamente na linguagem que nos permite perceber melhor comportamento de governo. Ora que na fala de governo, me se faz referência à estrutura governamental, porque não houve comunicado do governo e praticamente de próprio ministro de Transportes. É como não fala lamenta, porque a Guiné-Bissau aqui que não lei, aqui que não Constituição, e tem um princípio fundamental de estrutura de poder na Guiné-Bissau. O princípio de separação de poderes. Baseando nesse princípio de separação de poderes, intrínseco de separação de poderes, e também se fala como cada poder, na sua forma que está dividido, quer dizer, poder judicial, poder executivo, poder legislativo, e ainda está admitido um quarto poder, que poder presidencial, ou seja, uma estrutura também que faz parte de que estrutura poder de Estado, separadamente, Presidente da República e um poder também. Não lamenta nesse aspecto, uma que não fala, de hora que tem esse princípio intrínseco de separação de poderes, isso significa como nem que tem que, para efeito da lei, que tem que ultrapassar limites legais de sua atuação para cambar no campo do outro alguém. O que significa que tudo o que cabe para a lei oficial e só a judicial, não fala para essa redundância, que a lei te permite para ele, enquanto quem que te tutela que poder é tomar referentes a processos judiciais que, eventualmente, partes, ou seja, partes está na confrontação do tribunal. Ora que sendo sim, e só o poder judicial. E quem que tem por obrigação legal também de efetivar ou interpretar lei em relação a que matéria em concreto que parte solicita ao tribunal para preferir alguma decisão, só a magistrado, nesse caso concreto, magistrado judicial, no caso concreto é processo que não referi. Mas, para fazer entender melhor, não terem magistrados judiciais, não terem magistrados de Ministério Público. E não terem também outro que advogados que têm intervido também na própria estrutura judicial, soma aqueles que estão mandatados para partes, para poder, em nome de partes, junto do tribunal, poder entrar com peças, pleitear junto do próprio tribunal, até a hora que tem decisão que não favorece ou ainda desfavorece qualquer das partes. Em relação ao processo em concreto que estão a fazer referência, e tem um processo onde é que uma empresa, obviamente, segundo o despacho do juiz, e tem por obrigação de pagar uma certa quantia, né? E, nessa base, para falta de pagamento, e houve detenção ou apreensão de navio que faz parte de que empresa. Assim foi na base, numa decisão de juiz. O que é que aconteceu? Ele como ministro de Transportes, que está tutela a área de transportes, nesse caso, que está ligado a transportes marítimos, transportes terrestres, transportes aéreos, mas nesse caso transporte marítimo, porque está a referir a barco, ele acha por bem, como segundo sua justificação, para questão de interesse nacional, então, e manda libertar barco. Bom, que não volta um bocado atrás, só para mostrar aqui que não falava de princípio de separação de poderes. E que até permite nenhum órgão de estrutura de Estado interferir naquilo de competência legal de outro órgão. Se juiz que toma a decisão de
manda apreender barco. Então, e que é possível, em circunstâncias alguma, qualquer ministro, ou mesmo primeiro-ministro, ou, também ainda mais um bocado para explicar, para entender o que tem a ver com a separação de poderes, nem presidente da Assembleia, nem qualquer deputado, quer dizer, o que tem a ver com o poder legislativo, nem presidente da República, qualquer um desses que nunca vai contra despacho de juiz que, nesse caso concreto, e manda apreender um navio no âmbito do que processo judicial. O que é que viria a acontecer normalmente é de, por exemplo, se o juiz toma decisão que eventualmente, e por estar na viola, porque juiz é um profissional de área judicial que, por lei, e tem a obrigação de tomar decisões. Se eventualmente toma alguma decisão que por estar na viola lei, ou entretanto está na viola direito de cada um de partes que está no processo, lei te dá a possibilidade própria que partes para eventualmente entrar com peças no processo para eventualmente ter algum resultado que pode favorecer ou que pode desfavorecer outra parte. No caso concreto. Se é que caso, talvez empresa que teria advogado, que poderia entrar com algum recurso, se caso, ou entra com alguma providência cautelar para poder evitar danos maiores, ou, entretanto, e poderia entrar com alguma reclamação em relação a que decisão do juiz. E que ministro em questão, ou ministro de área, ou qualquer outro ministro, ou primeiro-ministro, ou presidente da República, ou presidente da Assembleia, ou qualquer deputado, e que qualquer um deles, só pelo fato de começar do figura de Estado, é cedo, homens de Estado, que leita deles direito de fazer interferência diretamente no processo, até ao ponto de mandar libertar um navio, justificando qualquer que fosse interesse nacional, nada que te justifica em circunstâncias alguma, para falar não, e para via de questão nacional, e para via de interesse nacional, que manda, eventualmente, não vai contra o despacho do juiz, para, entretanto, contrariar e para tomar outra decisão que não vai contra aqui próprio. Doutor, nós ouvi a alegação do governo de comunicar que é falar com a ordem de juiz e para descredibilizar a imagem do governo, isso também está considerado ilegal para essa detenção que ordenaram para o juiz. Justamente, precisamente, ele não vai entrar e falar com a realmente, o governo foi infeliz, inglório, não é? Na falar, na emitir comunicado, na falar como as ordens de detenção que emitiram para juiz em relação a um ministro, nesse caso, ministro do Transporte, e tem a ver com perseguição política, ou tem a ver com degrenir imagem de governo, ou seja, põe em causa imagem de ministro ou de governo ou de qualquer figura que esteja em questão. E foi infeliz, mesmo infeliz. Para ver o que é que Mandana falei, foi infeliz. E foi infeliz para ver como próprio governo, ou seja, estrutura governamental, que não é tutelado para um ministro, para o primeiro-ministro, que todo o resto de ministros que fazem parte daquele colégio executivo, pensei ter consciência de como é que o Estado está funcionando e como é que regras têm que ser aplicadas. E nesse caso concreto, em cada chacumã, o governo podia pensar, só que obviamente acaba por concluir de forma infeliz, de como e tem a ver pura e simplesmente com uma perseguição política. Não. Porque com uma decisão política, obviamente, e com um processo político, obviamente, e que tem nada a ver com, eventualmente, a atuação de governo ou em relação a um despacho de governo que bem contrariado para juiz. O contrário. E foi uma decisão judicial, um despacho ou uma sentença judicial que, obviamente, e bem contrariado para uma decisão de um ministro, o facto de, segundo essa justificação, achar que está em causa interesse nacional. Não. Será que a orquesa acontece? Mas é que acontece?
que é que manda o governo cana ter hombridade? E cana ter humildade? Na fala governo, na caso de primeiro-ministro em si, chama-se ministro, nesse caso, ministro que faz parte desse governo, ministro de Transportes, para mostrar como realmente houve uma interferência no âmbito de competências legais de juiz que obriga com que o próprio juiz, porque e de lei, tudo quem obstrui atividades, tudo quem obstrui, não repetir, atividade jurisdicional, ou seja, tudo quem põe em causa despacho do juiz. Isto mostra como o juiz tem uma autonomia e tem uma liberdade em relação às decisões que ele toma, de acordo com a lei e de acordo com a sua consciência. Tudo quem obstrui despacho do juiz, sentença judicial, que alguém também incorre numa desobediência que, por si, é crime. E hora que cedo sim, você está sujeito à medida de prisão para desobediência, para o facto de não obstruir a atividade jurisdicional, ou seja, uma contraria despacho de juiz ou sentença judicial. E esse que acontece com o ministro do Transporte, e esse que o governo dele tem a hombridade de tomar-se ministro, e entretanto, e pedir para colaborar significa que, no meu ponto de vista, ele, enquanto ministro do Transporte, e tem que pagar para erro que comete, para ver como comete um erro grave, e próprio governo, na sua atuação, pensa que e tem consciência como a hora que o governo e tira um despacho de Conselho de Ministros de que está fazendo seu colégio, ou seja, e faz alguma deliberação no Conselho de Ministros ou mais, e legisla para decreto-lei, ou decreto, nesse caso, se violado para qualquer cidadão, não pensa governo, não tem, que está falando, ius imperi, que ius imperi, e poder que o Estado tem de fazer aplicar a lei, de fazer cumprir a lei. Então, se o governo tem que poder de fazer lei, para impor a si cidadão para cumprir, se alguém não cumpre aquilo, e não usa aqui poder de ius imperi para fazer cumprir a lei. Então, e mesmo o poder também que o juiz tem, se alguém viola a lei, ou seja, e viola despacho que tirado no âmbito de qualquer processo, lei dá que juiz poder para, entretanto, que alguém que viola aquele despacho, para, no âmbito de que desobediência que cometi, para e entra com um processo contra ele imediatamente para responder para a desobediência, que é um processo crime, nesse caso concreto, despacho de juiz que manda de ti, ministro de Transportes, independentemente, esse que é importante fazer referência, de ser ministro, porque independentemente de ser ministro e um cidadão. Isso quer dizer que, ao um dia na Guiné-Bissau, se essas coisas acontecerem em relação a qualquer outro cidadão que é membro do governo, talvez não sinta bastante para contar a história de falar como realmente alguém desobedeceu o despacho do juiz e prendido. Mas se nem ministro, logo e tem solidariedade, corporativismo de membros restantes membros do governo, de própria estrutura governamental, na sua proteção. Doutor, no jubi o governo na comunicado fala como ilegal e até visa só para humilhar e descredibilizar o governo. Será que essa falta de desobediência, de colaboração por parte de entidade que seja o Ministério Interior, de que cumpre ordem de espaço de um juiz e que nunca pode tomar essa palavra e descredibilizar a justiça de Guiné na parte que não fala assim? Não só descredibiliza a justiça de Guiné-Bissau, mas também de próprio Ministério do Interior está incorre na outro crime de falta de colaboração institucional e de próprio desobediência na não cumprimento do despacho do juiz. Isso quer dizer que está numa sequência de crime um atrás do outro. Primeiro, o ministro do Transporte cometeu um crime de obstrução de atividade jurisdicional.
Segundo, Ministro do Interior, para falta de colaboração com autoridades judiciais no cumprimento de despachos de tribunal, ou seja, de juízes. Isso quer dizer que, para ver como que ele é membro do governo, ele leva com que, mais uma vez, o governo, na pessoa de Ministro do Interior, mais uma vez, entra num incumprimento, uma desobediência, uma ilegalidade, o facto de como está a proteger se par, nesse caso, o Ministro de Transportes. O que significa que, em circunstâncias alguma, está a olhar que e tem necessidade de juiz o facto de, no processo que ele está a conduzir, e tem algum interesse na mexer com o juiz. Porque que juiz, aliás, com o ministro? Porque que ministro que parte no processo? Obviamente. Ministro e que parte no processo. Nem ministro de transporte, nem ministro do interior, eles nem são, nem governo e que parte no processo. Parte no processo e outras figuras. O que significa que o ministro de transportes ia entrar no processo pura e simplesmente para obstruir, como é que está a falar, a atividade de tribunal, de juiz, nesse caso, põe em causa o despacho do juiz, que obviamente, que nós não podemos perceber, talvez isso no sentido contrário, e de como, em vez de governo que defender, na fala como, e tem a ver com perseguição de próprio governo, ou põe em causa a imagem do governo, essa não está entendendo ao contrário de como a atuação do ministro do Transporte e a resposta do governo nesse comunicado que bem defende o ministro do Transporte e não só o ministro do Interior que colabora com o tribunal para cumprir que despacho do juiz, essa não está entendendo perfeitamente na perspectiva de como o governo está na degradar imagem de próprio justiça de Guiné-Bissau e na fragilizar justiça de Guiné-Bissau, está a pôr em causa leis de Guiné-Bissau e está a descredibilizar o próprio Estado em si. Porque amanhã, na qualquer parte que alguém por estar do mundo, e por achar como, não. Tudo o pode fazer na Guiné-Bissau, e a hora que eu tenho a possibilidade de fazer corredores políticos, então você sai salvo, você sai ileso. O que significa que, ao um dia, a empresa que está em causa, que é onde a cena viu, fica apreendido no âmbito de um processo judicial, que depois vem acabar para libertado para decisões políticas, ou seja, interferência de ministro e, consequentemente, de governo de Guiné-Bissau, é por entender como Guiné-Bissau é um espaço propício de fazer tipos de atividades ilícitas para depois ter proteção se você corredores políticos para aproveitar aquele ter benefício e você ileso, mesmo se eventualmente cometer algum crime. Não te apunta só para meter só a parte desde já, não te apunta qualquer interesse maior na Guiné-Bissau ou qualquer interesse do Estado de Guiné-Bissau mais de que olhar empresas, cidadãos, na cumprir leis do próprio Estado de Guiné-Bissau. E se o próprio Estado de Guiné-Bissau está permitindo na viola a lei, é na permitindo na fazer descaminho, procurar outro caminho que havia legal, para entretanto satisfazer sem interesse, satisfazer sem intenções, para ver sem interesses, para ver sem negócios, então será que o Estado está na zela para interesse nacional? Ou, entretanto, que outros interesses que está obscuro, que está à volta de interesses de que empresa? Que ele é muito mais importante do que próprio preservar a estrutura do Estado, preservar próprio princípios legais, preservar a aplicação de lei. No país, em taxa comum, realmente o governo foi muito infeliz. Doutor, não tive essa parte ao longo de meses passados e tem detenções por parte de cidadãos comuns, mas também alguns políticos e ativistas e membros do antigo governo que detidos segundo relatos de seus advogados e detenções que faziam sem ordem de juiz, mas acaba de prender outros espancados
prisões, segundo ser advogado, sem ordem de juiz para um mandato de detenção, mas que não julgo essa parte, qualquer ligação que não por fazer, tem uma ordem de juiz que manda deter prisão de Jorge Mandinga, ministro de Transporte e Telecomunicações, mas que está respeitado. Logo, decorrer de Junda, o governo tira um comunicado relativamente sobre esse assunto, mas no passado, tudo outros assuntos que acontecem e que tem uma reação por parte do governo, de uma maneira que tem, e também e alegações de advogados de que cidadãos de como e prisões cedo sem ordem de um juiz ou ordem de detenção. Perante isso, nós estamos perante aqui. Bom, lamentavelmente, e situações que têm acontecido na Guiné-Bissau ultimamente, que mesmo que o camiste às vezes meter dedo na ferida, mas o está obrigado mesmo a meter dedo na ferida, ou entretanto, falar a verdade para ser letras mesmo. O que significa que o que é que tem acontecido na Guiné-Bissau e perseguições, para já, é que o único nome que eu poderia dar, perseguições políticas. Se não, vejamos algumas detenções que acontecem na Guiné-Bissau de homens políticos, digamos assim, que está a deixar muito a desejar. Ora, quando não falar na questão de legalidade, ora, quando não falar na questão de respeito de direitos humanos, liberdades fundamentais de cidadão, independentemente de sua categoria. Mas, o que tem acontecido? Pelo menos alguns exemplos indicam realmente detenções que têm acontecido sem que e tem ordem judicial, suma no caso concreto do Ministro do Transporte, né, que tem uma decisão, um despacho de juiz que manda deter, mas entretanto o governo incumpre, simplesmente porque acha e tem que ter uma solidariedade entre membros do governo, mesmo que um dos membros do governo iara, então e que tem que pagar parceiro. Mas no outro caso, por exemplo, e que tem nenhuma ordem de detenção, mas entretanto, de juiz, nesse caso, mas também é que apanhado na flagrante delito, mas é bem preso, para depois é de acabar para libertado. Mas se falar, por exemplo, no caso de Suleiman Seidi, que é antigo ministro, aliás, secretário de Estado, que detido sem que tenha algum processo judicial, ou seja, sem que tenha despacho de juiz que manda deter, e nem, entretanto, e que apanhado na flagrante delito, suma que lei está a falar. Porque se cá na caso de flagrante delito, apanhado no cometimento de crimes, ou seja, para explicar melhor, flagrante delito e quê? Ora que naquele momento que está a praticar crime, o por apanhado imediatamente, o prendido, depois vou apresentado no juiz de instrução criminal, ao Ministério Público, para o Ministério Público, depois conduzir o processo e apresentar para juiz de instrução criminal para eventualmente ilegalizar por prisão preventiva ou não, ou e aplica outra medida de coação. Mas que caso, ou seja, o pai só vai apanhar alguém, o prender, o leva para celas. Mas, entretanto, para depois vou começar a organizar o processo, o mandar para o Ministério Público, sem que, entretanto, vou ter elementos ou requisitos que estão mostrando como é alguém que aprender no âmbito de um processo, ou, aliás, no âmbito de um crime que é apanhado na prática, ou que eu me falo ali há bocado de flagrante delito. Logo, ele contou como duas modalidades de como é que está a falar, de detenção, mas que percorrem caminhos diferentes, mas com concretizações também diferentes. Doutor, perante as duas modalidades, qual que não pode considerar legal ou ilegal? Obviamente, o único que pode ser do legal, ou que deve ser do legal, para ser do mais concreto, é que é emitido por um juiz. Ora que o juiz emite um despacho, ou delegado do Ministério Público, no âmbito de alguma investigação, e manda deter, obviamente,
Então, e no âmbito do que processo, qualquer cidadão tem que responder no âmbito do que processo. Se caso contrário, ou cedo na flagrante delito. Doutor, Mas na outra situação, nunca por prender, para depois vou começar a falar de juiz que caso na flagrante delito, vou começar a falar de delegado do Ministério Público ou juiz de instrução criminal, além de ser alguém, porque tem um processo que não investigar, não sei o que mais, e que até funciona assim. Se não mexer, entretanto, para um Estado funcionar devidamente, independentemente de circunstâncias de que exerce de que poder que está exercido, independentemente daquilo, então o único caminho que é plausível, que é aceitável e de aplicação concreta de lei, de forma que está, para que, entretanto, figure que manga de outros valores que a própria lei está a salvaguardar e que a sociedade também está a salvaguardar. muito obrigado, doutor. Não joguei alguns assuntos. Segundo assunto que não vai ser do nosso segundo parte dessa análise. Grande entrevista na Rádio Sinchanoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Muito obrigado a você que liga conosco esse Rádio Sinchanoko nesse programa Grande Entrevista Semanal. E, doutor, não vai de outro assunto. Comissão técnica criada para o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, que toca ao longo para a revisão da Constituição da República de Guiné-Bissau, entrega proposta técnica em alguns pontos que fazia alterações que está na novo Constituição da República, ato e presidido para Presidente da República, de que está aqui na direção que começou a chamar Carlos Vamain, para trabalho na ato de entrega, Presidente fala com a único Constituição da República que não vai ser aplicado e se não vai ser essa comissão entregar e esse ainda vai ser o único lei magna de Guiné-Bissau e fala ainda como trabalho dessa comissão e que termina ainda vai ter a realização de referendo na Guiné-Bissau que serve para mudar essa nova lei na Guiné-Bissau que serve lei magna. Doutor, não vai jubi outra parte na jornal Capital News notícia que é publicado relativamente a essa nova Constituição da República, de que tira, segundo o jornal e fontes que tem, e tira alguns poderes de primeiro-ministro, mas também Supremo Tribunal de Justiça, de que o projeto da nova Constituição da República de Guiné-Bissau recomendado para Umaru Sissoko Embalo, presidente de Guiné-Bissau, e tira competências a chefe de governo para presidir o Conselho de Ministros e atribuir a mesma ao chefe de Estado. E visa ainda também o Supremo Tribunal de Justiça, onde que é jornal que chama C News, e fala ainda como nasce notícia que publicado aos e algumas alterações surgem para a nova lei magna de Guiné-Bissau. Nele está destacar alguns pontos essenciais, introdução de comissão técnica para trabalho desse documento, de acordo com o projeto, condição e ainda passa de acordo com a fonte de Capital News, chefe de governo só ainda vai presidir o Conselho de Ministros, ou que delegado poder para o Presidente da República, e também sendo assim, ainda vai ser competência e de ser de reunião. Também outro assunto ligado ainda vai ter intrusão do Tribunal Constitucional, cujo juiz ainda vai ser nomeado e impostado para o Presidente da República, Presidente em um órgão de assento do Conselho de Estado, qual próprio e um órgão que não vai ter um mandato de 10 anos, mas ainda nomeado e impostado para o Presidente da República. E outro assunto ligado que é do atos ou que tem resultados na eleição, quem não vai impostar o Presidente da República ainda vai ser, não, e não vai ser da Assembleia, mas ainda vai ser aquele Tribunal Constitucional. Doutor, não me se antes não entrar para o assunto de esse assunto, em termos de mudança de Constituição da República, lei magna de Guiné-Bissau, que condições, enquanto o Presidente fala, único que não vai ser aplicado e essa comissão que quer essa proposta que é apresentada ao longo da semana, que seja quarta-feira. E, doutor, o que não pude ouvir juridicamente sobre esse assunto?
nós estamos a viver um período de turbulência política e não só, soma também de turbulência, não pode chamar assim, de sistema jurídico guineense. Por que manda? Porque é tudo iniciativas que têm sido tomadas ultimamente, pelo menos particularmente em relação à revisão constitucional, estão a mexer com grandes valores intrínsecos de próprio no sistema jurídico guineense. Primeiro, naquilo que tem a ver com capítulos ligados a poder político que, segundo na própria Constituição, e tem a ver com limites que no próprio lei cria, que limites que por, né, para ser o mais concreto, que limites que por ultrapassar facilmente. Ora, com uma mexer que a própria estrutura de poder político, ou seja, de forma de funcionamento do Estado, está pura e simplesmente na satisfazer alguma intenção, tenta satisfazer alguma intenção, mas violando flagrantemente que princípio que a Constituição demonstra claramente. Porque a hora que, aqui que o Cabo fazer resumo um bocado, hoje a pretensão de, se não por chamar sobrecarga ou reforçar poderes de Presidente da República, então, e me está mostrando claramente como você não muda de sistema político de semipresidencialista para presidencialista. Ora, como atribuir Presidente da República poderes para presidir Conselho de Ministros, ou seja, e retirar aqui competência a Primeiro-Ministro e passar totalmente para Presidente da República na presidir Conselho de Ministros, ou só no caso de delegado a Primeiro-Ministro que o Primeiro-Ministro pode dirigir, então significa como realmente nós temos um sistema presidencialista. Sabia o que é que eu não falei? Sabia de? O que tem a ver com o poder executivo? De executar políticas governamentais. De executar o que tem a ver com o programa de governo em si. Como é que não podia achar como é inconcebível o Presidente da República presidir que Conselho de Ministros de que ainda delineado políticas como executivas? Doutor, não me esti parte, no ouvinte está na questão e tem também preocupação de Guinness para toda parte sobre esse assunto, é a mudança de Constituição da República e de competência exclusiva de presidência ou de parlamento? Em momento algum, não repetir, em momento algum, em circunstâncias alguma, em nenhuma lei na Guiné-Bissau, e fala como o Presidente da República tem a competência de criar comissão de revisão constitucional na Guiné-Bissau. Não repetir mais uma vez. Em circunstâncias alguma, em momento algum, em lei nenhuma na Guiné-Bissau, dá Presidente da República competências para criar comissão para revisão constitucional na Guiné-Bissau. Esse fica claríssimo. Essa questão nem de abre debate. Qualquer quem que jurista, qualquer quem que estudante em direito, pelo menos estudante ainda, e tem consciência clara como competências na Guiné-Bissau está dividido e poderes da Guiné-Bissau está dividido em executivo, legislativo, judiciário e, entretanto, não tem ainda presidencial, digamos assim, Presidente da República. Mas que lhe dá Presidente da República nenhum poder o facto de ser o primeiro magistrado? Ele pura e simplesmente figura simbólica que de representação do Estado de Guiné-Bissau e, entretanto, de não só interna e externamente, mas também que está a servir como ponto de equilíbrio entre todos os poderes, ou seja, nesse caso, que cientificamente está falado, um poder de moderação. E enquanto poder de moderação, está fica uma pivô entre todos os poderes para procurar
melhor equilíbrio em termos de estabilidade governativa e não só, suma também procura de soluções governativas. Essa é que grande verdade. Doutor, hora que o presidente fala com a doutor, e hora que o presidente fala com a e único comissão que ele cria, propostas que ele disse, e único lei magna que não vai aplicar. Enquanto a Assembleia queria fazer uma comissão desde nona legislatura, que seja que revisão da Constituição da República, não está perante a quê? Usurpação de competência ou violação de lei? Eu falaria quase em parte. Porque a comissão criada para a Assembleia Nacional Popular, desde há muito e cadeaus, e comissão que por competência legal de ter subsídios para revisão de nossa Constituição e, consequentemente, remitir à plenária da Assembleia Nacional Popular para efeito de aprovação. E, em última análise, o Presidente da República está limita pura e simplesmente, a hora que tenha aprovação de projeto de revisão da Constituição da República, e passa para vetação, ou seja, para o Presidente da República entre promulgar ou vetar. Promulgar significa que para ele, Presidente da República, e dar-se a anuência de como, sim senhor, que bem da Assembleia Nacional Popular, ela, enquanto Presidente da República, suma que não falar bocado, que está aqui posição de primeiro magistrado, suma quem que serve de figura de moderador, entre tudo órgãos, pede o bit também desse ponto de vista e promulga, isso quer dizer, e facilita passa, e veta, ou seja, e com que passa, mas a hora que veta, ou seja, e que deixar passa, e não arrebentar para trás, e tem que fazer referência para falar, a mim, Presidente da República, a mim, cada anuência, cada assina PES passa, para ver como está de acordo com SSSS, não está a achar como, e de tomar em consideração esse aspecto. Doutor, que deve ser o papel da Assembleia nesse momento, enquanto e esse aspecto que você fala juridicamente e na base da lei tem que ser competência, mas o Presidente cria a comissão na ato de entrega e fala o único lei que não é aplicado e ser a comissão que ele cria. Que deve ser o papel da Assembleia, sobretudo se o Presidente é momento que o país manga de tempo está na exílio para alteração de algumas partes da Constituição da República. O que deve ser o papel da Assembleia nesse momento? Bom, para que falar um bocado princípio de separação de poderes, tendo em conta que a lei atribui competência à Assembleia Nacional Popular para a questão de legislar, e não só de revisão constitucional, revisão de lei, nesse caso de Constituição, a mim, e de opinião, se não está na caminha para a questão de ditadura na Guiné-Bissau, de que existe um senhor todo-poderoso, Caixa Comã, e ele só, mais ninguém, e um órgão, ele só que tem que existir, mais ninguém, a Assembleia deve ter coragem de, entretanto, pelo menos, para receber mesmo, que contribuição, se assim não pode chamar, de parte da Presidência da República em relação à revisão da Constituição da República de Guiné-Bissau. Para receber. Porque, justamente, e é isso que acaba a falar, se cabe competência do Presidente da República, então o Presidente da República nunca preparar projeto de revisão de Constituição e remitir para a Assembleia Nacional para efeito de aprovação. Em circunstâncias alguma, meu caro. Fica possível. E de competência da Assembleia Nacional Popular. Então, e cabe à Assembleia Nacional Popular preparar projeto de revisão e discutir na plenária, se for possível, na meu ponto de vista, para poder criar maior equilíbrio, maiores consensos nacionais em relação à revisão da Constituição, criar comissões
de auscultação a nível nacional, porque, aliás, aquilo foi mesmo o trabalho que foi feito para a comissão que criaram para a Assembleia Nacional Popular, e foi feito auscultações a diferentes sensibilidades a nível nacional, daqui na permitir contribuição, colaboração de tudo correntes nacionais, digamos assim, tudo correntes de opinião, de tudo sociedade em geral, de tudo organizações de sociedade civil, para ser contribuição quanto à revisão da Constituição. Aliás, a mim tem uma opinião muito cordial e consensual em relação a aquilo que tem a ver com que é comestível. Cedo. O que vem no projeto eventual, se assinou político mal, porque para mim, e que é um projeto de revisão da Constituição, e pura e simplesmente uma aventura de parte da Presidência da República, e por ter cedo de como tudo que bela e bom e importante para a sociedade guineense porque ele é economista. E por até cedo. Mas se ele falou como é que tem que fazer, nem quer que tem que assumir protagonismo, com toda prepotência, com toda arrogância de achar como e tem que impor a cidadãos como cidadãos guineenses um projeto de revisão para alguém que se tal maneira que ele pensou, então nós está num Estado de direito democrático de que império de lei e o único que acaba para vincar, se seria contrário de como vontade de alguém que como mistir de maneira que ele mistiu, que ele acaba para vincar, então nós estamos a caminhar para uma ditadura. Nós estamos numa sociedade democrática, de que respeito à lei e princípio fundamental. Se respeito à lei e princípio fundamental, então trabalho de revisão de Constituição e de competência da Assembleia Nacional Popular. Aliás, e tem uma coisa aqui importante falar. Toda a comunidade internacional, até guineenses têm falado ultimamente, desde 2010, digamos assim, tem falado na revisão da nossa Constituição. Aliás, se não me lembro muito bem, em 2001 houve um projeto de revisão de Constituição que até e passa para discussão na plenária da Assembleia Nacional Popular e votado, depois e acaba para e acaba para vetado. Aliás, nem que vetado na própria para parte do presidente na altura que cumbia lá, pura simplesmente emitir na gaveta, engavetá-lo e deixá-lo, pura simplesmente e que pronunciar nada, e que vetá-lo, nem que promulgá-lo. E está a demonstrar como realmente, e houve iniciativa, e houve tentativa de fazer revisão de nossa Constituição. E a não ser que tentativa, e houve trabalhos que faziam. E criaram a Comissão da Assembleia Nacional Popular na trabalhar no projeto de revisão da Constituição da República de Guiné-Bissau. Como é que também parecendo agora, ao um dia, um senhor todo-poderoso sinta na presidência para e assumir fazer revisão porque a comunidade internacional assim que investir, será que a vontade da comunidade internacional na apelando para não fazer revisão e na apelando para não fazer revisão violando a própria lei para fazer revisão? Não. Se não pensa na fazer revisão, e porque justamente não tem que obedecer princípios legais, não tem que obedecer regras legais, para, entretanto, não chegar de economista. No Canadá viola tudo princípios, no Canadá viola tudo leis que tabaliza comportamentos de homens de Estado, para depois, no 95 produto final, não acha agora como e agora que não tem que autoproclamar ou autovangloriar, suma quem que me implanta um Estado de Direito Democrático, depois o anda para umas sucessivas violações da lei, toca o chegar no produto final para depois eu falar que boas intenções para o chegar na cuchiga, ou seja, que às vezes, aliás, próprio autoproclamado Presidente da República, o Marcelo Coimbalo, fala, às vezes é preciso fazer guerra para boa paz. Isso significa que para não conseguir revisão da Constituição, não tem que violar a lei para não fazer revisão. Doutor, nós punhamos a Assembleia Cipriano, sou presidente da Assembleia, recebi esse documento. Com essa conjuntura
que tem na Assembleia, é possível e esse instrumento passa, e também para esse passa precisa de qual número de deputados, né, que sentido os deputados que fazem parte da Assembleia Nacional Popular. Meu caro, isso é tão simples quanto esse que não bem falar. Tão simples. Se o presidente da Assembleia receber que tal contribuição no que foi chamado projeto de revisão, que tal contribuição da Presidência da República de revisão da Constituição, e porque nós está perante dois golpes. Nós está perante um golpe palaciano, nós está perante um golpe parlamentar. Ou seja, não tem uma digamos assim, coautoria na implantação de golpe de Estado e de implantação de ditadura na Guiné-Bissau, de parte da Presidência da República e de parte da Presidência da Assembleia. Porque a partida, nunca boas intenções capudi nunca orientar que na crioula está falando orientação de popa até pachão. Nunca. O que significa que, por mais que a presidência mesti faça de melhor, bom e de melhor para a Guiné-Bissau, que não jubile para resultados comestíveis. Não jubile para caminho que não ainda para não chegar aqui resultado comestível. O facto de não se desenvolvimento de Guiné-Bissau, ou o facto de não estar bem para a Guiné-Bissau, então significa que não tem que matar todos os guineenses para depois não conseguir chegar aqui bem que não estar. Não, a minha aqui opinião. E nunca é que possível. O facto de não estimular comportamento político ou, entretanto, estrutura política na Guiné-Bissau e preciso para não violar a lei, se de consenso de como não diz mudar no sistema sistema político e porque não diz violar a lei para não mudar no sistema político ou para ver como não me está agradando a comunidade internacional ou não me está fazendo apelo seta apelo da comunidade internacional, não diz viola a lei para não chegar onde a comunidade internacional me está, onde é que o povo, e cá assim que tem que ser. O que não me está? Tudo de bom, não tem que andar sempre no caminho de bom para não chegar naquilo de bem que não me está. A não ser que, não volto a repetir, só quem que é ditador, só quem que, entretanto, e tirano, que está a chacumar, o está aniquila tudo porque o objetivo está apontado à frente e porque tudo quem que está adiante vai derrubar para chegar ao objetivo, para depois boar aqui troféu ou falar como não conseguir chegar a esse que me está, depois ouvir ou ouvir, mar de sangue, não é? E não só de lágrimas que vou fazer, então aquilo tudo que importou, mas importou só pura e simplesmente para boar aqui o troféu, porque aquilo aqui era o objetivo, para depois boar vanglória na quê? Na Kuma. E para nós, esse livro funciona. Doutor, esse para ir aprovado e precisa de qual número de deputados para ir por passar? E preciso, para já, em relação a algumas matérias na nossa Constituição, algumas, que cá preciso já agora para fazer referência, em relação a algumas matérias de revisão constitucional, e preciso maioria simples. Isso quer dizer que mesmo 51. Agora, em relação, essa que é fundamental para falar, porque intenção de revisão, ou de aqueles que está no programa ou projeto em revisão, e esse que não vim falar, de mudar o sistema político de Guiné-Bissau. Em relação ao capítulo, vamos falar bem no início, no capítulo de revisão constitucional ligado a poder político na Guiné-Bissau, lei tem exigir 2/3 de deputados em pleno exercício de funções, ou seja, em efetividade de funções, que significa como? Você tem que ter, no mínimo, 60 e, salvo erro, 63 ou 65, para você fazer revisão de Constituição. Mas, cuidado, aqui que tem a ver que limites transcendentais na própria Constituição, isso quer dizer que, primeiro, não tem duas revisões para fazer.
E bom, penso fica claro. Para entender direito aqueles que entenderam na matéria, talvez se que muito bem que é que não falar, aqueles que entenderam na matéria, com todo respeito, vai perceber perfeitamente, no próprio lei está a falar. Ora, acabou-me se fazer revisão. Primeiro, você tem que vá removendo aqui, primeiro, barreira. Você tem que ter a maioria de 2/3 para fazer remoção de que primeiro barreira. Isso significa quê? Que limites de materiais na Constituição. Você tem que afastar ainda aqui que está falando como em circunstâncias alguma você pode fazer revisão constitucional em relação a algumas matérias. Por exemplo, poder político primeiro e depois você tem outros limites ligados a direitos fundamentais. Ora que vou remover que limites materiais, a partir de lá, você tem agora a possibilidade de entrar dentro de matérias como este fazer revisão, para você começar a fazer revisão. Esse aqui dos limites que acabou de ter, ou seja, duas barreiras que acabou de ter. Você tem que ultrapassar que duas maioria. Que primeiro maioria de 2/3 para afastar que limites materiais, ora que afastar que limites materiais, que te permitiu agora entrar dentro de que matérias, para começar a fazer revisão de que matérias. Por exemplo, ligado ao poder político, ligado à unidade nacional, ligado à bandeira nacional, ligado ao hino nacional, que o cara tem só a maioria de 2/3, vou entrar diretamente e vou fazer revisão sobre que matérias. Vou mudar hino. Nós com o Dr. Luís Petina, programa Grande Entrevista da Rádio Sinchaonco. Nós estamos a ter. Sim, doutor, por conta. Sim. Já agora, primeiro, você tem que ter ainda maioria para ultrapassar aqui, primeiro limite, o afastar, depois você entra agora dentro de que a própria Constituição queria barreira para proteger que matérias, matéria a própria estrutura fundamental do Estado para permitir, em qualquer momento, em qualquer altura, que qualquer maioria, alguém chega e muda sistema político, e muda laicidade de Estado, e muda o que tem a ver com os próprios valores nacionais, que seja o hino nacional, bandeira nacional, essa que é a grande verdade. Essa que a lei está permitir. Alô? Sim, doutor. Doutor, bom, essa que a lei está permitir fazer na caso de revisão constitucional. Se o que fazer, então você está simplesmente na passar aventura. Doutor, muito e aliás, sim. Tem uma coisa aqui importante ainda. Sim. Naquilo que tem a ver que o Puntambel, na negócio já agora lembra, forma que a Assembleia está a funcionar no momento. Sim, sem usar a expressão pejorativo, que para nós, e que nada bom, e que nada bonito, gente está na bendita dignidade, gente está na bendita valores na nossa Assembleia, então, e que até permite, pelo menos, não consolida ou não cria uma posição consolidada de procura de soluções consolidadas. Ou seja, soluções que não vêm, que não dibe para, não pensa, não percebe como, e soluções que a nós, enquanto nacionalistas, gente que é otorgado poder para o povo, para não vai definir interesse do povo, para não ter aqui posição de união e de consolidar, né, de consolidar, e depois para não vai para soluções também consolidadas. Isso é que não tem vivido posições de como é que está falado, de venda de consciências, entretanto, de prepotência, de arrogância política na nossa Assembleia Nacional Popular. Nada que está fazendo, entretanto, acredita como realmente é um órgão que está a funcionar no interesse geral, no interesse de Guiné-Bissau e, entretanto, salvaguardando todos os valores fundamentais que lutado para o próprio povo de Guiné-Bissau desde
primórdios de Guiné-Bissau até essa independência. Doutor, muito obrigado para essa análise que você fez na edição de hoje, que depois de manga de tempo o Dr. Luís Petit volta no microfone na esse programa que se chama Grande Entrevista de Rádio Sinchaoko através de em conexão com o Estúdio Central na Cabo. Nós estamos ouvindo para a frequência 96.7 FM e soma também aqueles que estão ouvindo na rede social, na Facebook, na YouTube. Doutor, qual que é a última mensagem que nós temos a fim da edição de hoje? Última mensagem e de grande encorajamento para parte do povo de Guiné-Bissau, tanto aqueles que não vivem na Guiné, como aqueles que não vivem na diáspora, no sentido de como realmente não deve ter coragem, não deve ter esperança de como no Guiné um dia não encontra rumo, no Guiné-Bissau um dia não conseguir união que nós tudo não deseja pertencer, só que, entretanto, durante o período histórico de existência do Estado de Guiné-Bissau, tudo conseguido na base de união entre todo o povo de Guiné-Bissau, independentemente de não convicção, independentemente de não opção, seja não pertença religiosa, étnica, e tudo mais, não conseguir unir para que interesse maior. Então, pensa a minha esperança de como realmente Guiné-Bissau, filhos de Guiné-Bissau, não conseguir essa união, não é? Não retornar a essa união para um dia não conseguir soluções desejáveis para o nosso país, não conseguir marchar para o desenvolvimento para da Guiné-Bissau, da filhos de Guiné-Bissau, que é merecer e que é desejar para ser país comparativamente a outros países. Então, não nos espera contra mais vezes, para ajudar a esclarecer, para ajudar a contribuir para melhor Guiné-Bissau, entretanto, mesmo na contrariedade de opinião, mas sempre na procura de melhores soluções. Muito obrigado, ser sim, Dr. Luís Petit, comentador permanente de Rádio Sinchaoko, nesse espaço que se chama Grande Entrevista e soma também em outros espaços. Muito obrigado para acompanhar desde a primeira hora na edição de hoje. Notícias que são ligadas à ordem de juiz que ordenar detenção do ministro de Transporte e Telecomunicação, Jorge Mandinga, onde que tem junta por parte de despachos, mas também de ministro, aliás, o governo em geral, que emite um comunicado, considera ilegal e como está avisa só para a imagem de governo em causa, isso também a Associação de Magistrados condena exato falta de colaboração por parte do governo e também não analisar que são ligados à mudança, a proposta de lei magna que o Presidente da República queria uma comissão que está dirigida para Dr. Vamain, onde que Dr. Luís Petit analisando esse assunto. Não fica por ali, chama Umaru Dramen, que é soberano técnica, chama Saliu Serra. Grande entrevista na Rádio Sinchaoko, emissão com personalidades que dominam temas da atualidade regional, nacional e internacional. Mulisa teri manyor limbanya fe Leon Brandis no tiene Leon Brandis no políticos y más Leon Brandis quien que nunca fileca con dirigente no tiene más boa capacidade ella siguen esta mal sin dia da host y vergonha des dirigentes siguen esta mal sin ter e vergonha des cavaleiros porque cobram impostos nada é capaz de trabalhos forçados para hoje quem que por papiar, como aí fazia algum coisa de bom, não terá e alça o mão riva. Oi Deus, tira o senhor Catenle, homiste dirige e boca tem classes, morando bajura todo lado. Dia e noite políticos na sardia, irmãos não caem na pior. Leon Brandis não tem Leon Brandis, não políticos e mais Leon Brandis, quem que nunca fica com dirigente. No que tem uma boa capacidade Filé de cole cabral E tem uma morna no pátria E comanda
onda e seta da revolução. E muri pra Guiné fica bem a os herdeiros que abim fazem nada. Eles que dingue jamais de que liam grande. Esse povo na castiga dia e noite. Barradi que atende na PGC. E mojam falhante de boss. E queira fria, nada castada. Cara que miste pra si família. Povo não sofre miséria. Estágio que tempo é estudantes. Deme desse anarquismo. Leon Brandis não tem Leon Brandis. No políticos e mais Leon Brandis. Quem que nunca vilei cagou dirigente. Nos guinema boca pra cidade. Olha bagintes matam, entregue eles armas. Ninguém acaba com essa mata gente. A ambição de poder com sede de renança. E que lá com preocupação na BGC. BGC tem Leon Brandis. RC tem Leon Brandis. Políticos tudo Leon Brandis. Hermos não tem Leon Brandis. Ai, quem que caiu dessa cabeça? Nermo e cana por ajudar desde com se gente sobuleia. Senarema e terrema soare. Partido beijo e sobre o problema. Congresso um cacique. Nada é capo de não povo não sofre. Se filhos na norma. Não dure cata cintili só pra ser barrigas. Panganano. Música pouco chineses na corta na mato. Panganano. Música mar de Guiné que caterenduno. Panganano. Música pouco chineses na corta na mato. Panganano. A música mar de Guiné que na violada. Brandis não tem Leon Brandis. Não políticos e mais Leon Brandis. Quem que nunca vilei cagou dirigente. No Guiné uma boa capacidade. Coloco-se de Guiné triste e pena. Porque geração com maltratado. Com hospital, cadê centro de formação. Saúde abandonado, meninos acabam morrer. Enfermeiras na criadas, médicos ladrões. Clínicas tomam conta, que está bem equipado. Governantes não samam e nega ajuda. Povo torna vítima de dirigentes incompetentes. País na explorado, povo cana ganha. Você ideias de que se negocia nada. Pupuia país que podia avançar. Tegos. Aliado partido entorare. Entorare. Calle Pérez y entorare. Y en político Colombia y entorare. Guinea la coni mubarapate. Yeah. Volunti la kendo tembolo. Yara du la kendo tembolo. Indun bekarana ndamen kendo tembolo. Ila tatala da oda mo titano la. Mansa kuna man fenkenyi. Birinkelo kono nyimere man ku kende kenyi jam. Ibe na kebali nenena. Campagne si te vedo na sate obe kono. Ebe dunia di una trombela. Wallahi politico li entorale. Leon Brando le nyelbe mu Leon Brando le te. Nos 5 setores da região de Gabu, Rádio Sinchanoko 96.7 FM ao serviço da comunidade. Sampaduno turpesa. Justiça, vida, longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa. Justiça, vida, longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa. Justiça, vida, longuiça. Cuta gustos, sampaduno turpesa. Suka topi, suka sinta, kanapanga, nimpada de longisa. Suka topi, suka sinta, kanapanga, nimpada de longisa. Justiça, vida, longisa. Kuta gustos, sampaduno turpesa. Justiça, vida, longisa. Sampaduno turpesa. Avnandesa,
Manjua, montanha cansa, carga justiça longuiça. Nessa Manjua, montanha cansa, carga justiça longuiça. Justiça, 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 justiça. Nos 5 setores da região de Gabu, Rádio Sinchanoko 96.7 FM ao serviço da comunidade.